Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima sexta-feira para todos. Hoje é dia 9 de julho de 2021. São 7 horas e 31 minutinhos. Nós estamos começando aqui mais um dos nossos devocionais. Hoje, 12º dia do nosso jejum. Hoje capítulos 11 e 12 do livro de Oséias. Estamos caminhando para finalizar mais um profeta, né? Ontem eu disse que estávamos terminando Oséias, na verdade eu quis dizer que estamos caminhando já para o fim aí da leitura desse profeta, que é o profeta Oséias, com um conteúdo exatamente muito, mas muito rico mesmo. Bom, hoje nós vamos falar, o tema do nosso devocional é o rugido do leão. Por quê? Bom, Deus até então ele estava se utilizando aqui no livro de Oséias de uma figura para a nação de Israel, que é a figura da esposa. Então Deus ele se apresentava como o marido de Israel, como o marido do seu povo, como o marido da nação. Agora, aqui no capítulo 11 em diante, Deus muda um pouco a imagem. Ele deixa a imagem de esposa, ele deixa a imagem de marido, e ele passa a se apresentar mais como pai e Israel como o filho. Então, a gente vai perceber exatamente que Deus vai começar a usar essa terminologia. É muito lindo o capítulo 11. Depois, se você quiser ler, se você não leu ainda, leia nessa perspectiva. Se você já leu, volte lá no capítulo 11 e perceba como que Deus destaca ali a relação pai e filho, né? Como é linda essa relação. E ontem, fazendo um comentário aqui, eu estava tendo uma oportunidade rica. O meu filho ele tem um podcast, né, com alguns amigos aí Brasil afora, que chama Confissões, na Shockwave Radio, é um portal, não sei como seria isso, uma plataforma, né, conservadora. E ele tem um podcast lá que chamou Confissões, todo sábado às 10 da noite. Como ele vai estar de férias, a gente estava gravando ontem o podcast dele, né, deixando gravado para as 2 outras semanas. E nós estávamos gravando um podcast de escatologia, olha só para você ver. Eu conversando com o meu filho de 19 anos sobre escatologia. E é muito valioso quando você tem essas oportunidades, né, de compartilhar com seu filho a palavra de Deus, em vez de estar compartilhando apenas coisas fúteis, né, banais, ou até mesmo tendo que chamar atenção por algum erro, mas você está ali compartilhando a palavra de Deus com seu filho, é muito, mas é muito prazeroso. E aí, hoje de manhã, lendo aqui a palavra de Deus, né, me lembrando que essa relação também de pai e filho que Deus tem com a gente, né? E assim como para mim foi muito prazeroso ouvir o meu filho falando das coisas de Deus, também é prazeroso para Deus ouvir os seus filhos falando das suas coisas, das coisas relacionadas a Deus, a Ele mesmo, ao nosso Pai, né? Então é essa imagem que Deus cria aqui no capítulo 11 e também no capítulo 10, mas no capítulo 11 e 12 aqui de Oséias. E ele vai falar algo muito, mas muito interessante aqui no versículo de número 10. Olha só o versículo de número 10 do capítulo 11. Diz assim: eles seguirão o Senhor. Agora, olha isso. Preste atenção nisso aí. Ele rugirá como leão. Quando ele rugir, os seus filhos virão, tremendo desde o ocidente. Virão, voando do Egito como aves, da Assíria como pombas. Eu os estabelecerei em seus lares. Palavra do Senhor. Então, olha só que interessante. Deus diz o seguinte, que ele vai rugir como um leão, e da Síria e do Egito virão seus filhos de volta para casa. É interessante porque aqui nesse momento da história, a Síria e o Egito era apenas uma ameaça. Eles estavam apenas ameaçados de ser levados para o cativeiro. E de fato isso acontece. Alguma parte da nação vai para o Egito, inclusive Jeremias é um dos exilados para o Egito. Outra parte vai para a Síria, a grande parte vai para a Síria e depois se torna Babilônia. Mas o interessante é que Deus diz, olha, ainda que vocês sejam levados, né,
para essas duas terras, a Síria e Egito, que ainda naquele momento era uma ameaça, mas que se tornaria real, ainda que isso vai acontecer em algum momento, Deus deixa uma promessa de que ele vai rugir e vai chamar o seu povo de volta. Isso acontece 70 anos depois do cativeiro, quando Deus chama de volta a nação para o Egito, chama a nação de volta do cativeiro babilônico, né, chama de volta para sua terra, mas principalmente isso aqui vai falar de um outro assunto, preste atenção nisso. Assim como Deus rugiu e chamou seu povo, Jesus, nós sabemos, ele é o leão da tribo de Judá, que da cruz rugiu, trazendo o seu povo de volta para ele. Assim como Deus rugiu e trouxe o seu povo de volta para ele, Jesus na cruz do Calvário, o leão da tribo de Judá, rugiu e trouxe para ele o seu povo de volta. Nós somos o povo de Deus que fomos que Deus nos chamou de volta para ele. Nós somos o seu povo que fomos convocados, ouvimos o rugido do leão, ouvimos o brado do leão na cruz do Calvário e voltamos para ele, voltamos para um relacionamento com ele, voltamos para habitar junto com ele. Interessante que quando nós olhamos aqui o cenário da nação de Israel e comparamos com o nosso cenário hoje, as pessoas de hoje estão vivendo como na época de Israel. Então, como elas estão vivendo? Alguma prosperidade, e esse povo aqui da nação de Israel, eles estavam vivendo alguma prosperidade, um pouco de religião e nada de perspectiva futura. Então, a nação de Israel estava desse jeito, alguma prosperidade, pouca religião e nada de perspectiva futura. As pessoas de hoje estão da mesma forma. Da mesma forma. Alguma prosperidade, pouca religião, pouca adoração, muito, muito pouco mesmo, e nada de perspectiva. O que isso gera? Uma sensação de vazio. Quando você conversa com as pessoas, elas falam de vários assuntos, mas muitos relatam essa sensação de vazio, a sensação de que está faltando alguma coisa, a sensação de que, ainda que tenha alguma prosperidade, ainda que exista um pouquinho de religião, ainda que exista essas coisas, elas estão relatando que falta alguma coisa. As pessoas, elas estão desesperadas com a falta de perspectiva. Bom, o que elas precisam? Primeiro, elas precisam ser lembradas do rugido do leão na cruz. Quando Jesus rugiu na cruz, ele estava convocando pessoas para uma aliança com ele. Preste atenção porque isso é muito importante. O amor de Deus é como o som de muitas águas. A voz de Deus é como o som de muitas águas. Quando Jesus estava na cruz, quando Jesus bradou da cruz, está consumado, quando Jesus foi pregado na cruz, ele estava dando o rugido do leão. Ele estava dando o rugido que ia ecoar dentro do vazio do nosso interior. Ele estava rugindo a voz que ia entrar profundo nas nossas entranhas, profundas no nosso coração, iria quebrar todas as cadeias do pecado, iria romper com toda a prisão e, principalmente, iria preencher o vazio que nós estávamos carregando. Então, as pessoas que estão vivendo alguma prosperidade, um pouco de religião e nada de perspectiva, elas precisam ser lembradas do rugido do leão na cruz do Calvário. Por quê? Jesus estava dando, ou Jesus estava ali cantando a maior canção de amor que a humanidade já ouviu. Quando Jesus gritou do alto da cruz, ele estava convocando pessoas a voltarem-se para o seu amor novamente. Eu me lembro de alguns anos atrás, quando eu estava iniciando na minha caminhada com Deus, ainda lá nos idos de 2001, 2002, eu fui me aconselhar, né, com um pastor, e esse pastor, ele sempre relatava, Deus falou comigo,
E eu sempre ficava com aquilo na cabeça, como assim Deus falou com ele? Que negócio louco é esse de Deus falar com ele, né? Como Deus pode falar com ele, né? E aí eu fui falar com ele e falei assim, olha, pastor, eu acho que Deus nunca falou comigo. E aí aquele pastor, assim, calmamente, né, olhou para mim com os olhos ternos de amor, né, de compaixão pela minha inexperiência, né? E ele disse assim, como assim, Leonardo? Deus nunca falou com você? Quando você abre a Bíblia, é a voz de Deus rugindo como um leão para você. Aí aquilo mexeu comigo muito forte, né? Porque, de fato, quando abrimos a Bíblia, Deus está falando com a gente. Mas ele completou com algo que foi tão significativo para mim. Ele falou assim: mesmo que você nunca abrisse a Bíblia e lesse algum versículo, a imagem da cruz é como o rugido do leão. Uau! A imagem da cruz é como o rugido do leão. A imagem da cruz é como a voz que preenche o vazio do nosso ser. A voz que ecoa da cruz, aquela imagem, aqueles dois travessões de madeira, um na vertical e outro no horizontal. Aquela imagem desses dois postes, dessas duas traves de madeira. A imagem da cruz, ela é como uma voz que preenche o vazio do nosso interior. Talvez você nessa manhã está enfrentando isso. Você sente que falta alguma coisa. Lembre-se, a voz de Deus que rugiu da cruz do Calvário preenche todo o nosso interior. As pessoas estão vivendo alguma prosperidade, né? Um pouquinho de religião e nada de perspectiva. Elas precisam ser lembradas das promessas do leão. Assim como Jesus rugiu na cruz, preenchendo o nosso vazio, assim como Jesus rugiu da cruz e a partir desse rugido, toda a nossa necessidade foi vencida, ele também deixou promessas preciosas. O leão, ele não só rugiu e encheu o nosso interior de paz, mas ele deixou promessas. Promessas do presente. Quais são as promessas que nós podemos nos agarrar, já que algumas vezes temos a sensação de que falta alguma coisa? Jesus, ele prometeu que de maneira nenhuma, que ninguém nos arrancaria das mãos dele. Essa é uma promessa que ele fez. Ele fez uma promessa de que jamais, de forma alguma, ninguém seria capaz de nos tirar das suas mãos. Você já pensou nisso? Isso é uma promessa para o presente. Às vezes, nossa perspectiva de futuro está corrompida por uma imagem do mundo, por uma imagem secular, mas nós temos uma outra perspectiva. De maneira nenhuma nós seremos arrancados das suas mãos. Essa é uma promessa para o presente. Então as pessoas precisam ser lembradas, essa sensação de que falta alguma coisa, elas precisam ser lembradas das promessas do presente que o leão deixou. E uma dessas promessas é essa, que ninguém pode nos arrebatar das suas mãos. Você está escondido nas mãos de Deus, você está seguro nas mãos de Deus. Essa é uma promessa para o presente, mas ele também tem promessas para o futuro. Ele fala de um futuro grandioso, ele fala de um futuro glorioso. Ele deixa uma promessa, ele fala assim, olha, eu vou na frente preparar lugar. Agora, olha isso, é uma promessa do presente. Ele fala, eu vou preparar lugar, mas eu deixo o Consolador. Ah, gente, como nós podemos viver sem consolo? Não faz sentido. Você precisa se lembrar do rugido do leão, porque no rugido do leão você recebe consolo. Ele disse, olha, eu vou preparar um lugar para vocês, mas vou deixar o Consolador. Se você está se sentindo desconsolado, basta você fechar os seus olhos, basta você fazer uma oração. Rei do universo, console o meu coração, porque o Espírito Santo, enviado por Deus, a pessoa de Deus no Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus.
Ele habita o nosso interior para para nos consolar. Então, essas são promessas gloriosas, promessas de futuro, de um reino futuro. Uma vez uma pessoa me perguntou, né? Você tem medo da morte? Que morte? Você tem medo da morte? Que morte? Gente, que morte? O crente não morre. Você nunca percebeu isso? A Bíblia diz que a morte não é mais uma realidade para nós. Ah, pastor, mas eu vou morrer. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai entrar num caixão. Eu não vou. Eu vou entrar num caixão. Se Deus quiser, vou ser cremado. Mas isso não significa de forma alguma o fim da minha existência. O último exemplo aqui para a gente rir um pouquinho, essa semana, conversando com a minha mãe, né? Ela toda, se ela assistisse, ela vai rir um pouquinho, né? Ela toda sentimental falou: você vai ficar sem mim um dia. Eu falei: quem disse que eu vou ficar sem a senhora? Não, aqui nessa terra. Eu falei: quem disse que eu vou ficar sem a senhora aqui nessa terra? Existe uma promessa futura de que nós vamos morar nessa terra, com esse corpo mais glorificado. Então, a morte não é uma realidade para nós. O leão rugiu da cruz e matou a morte. O leão rugiu da cruz e matou a morte, gente. Para o crente, para aquele que está em Cristo, as perspectivas do futuro são as melhores possíveis. As perspectivas do futuro são gloriosas, se nós descansamos nelas. E se você perder tudo, o que o mundo pode me tirar? O que o mundo pode tirar de você? Sério? Carro? Dinheiro? É isso que o mundo pode tirar? Não, gente, o mundo não pode tirar nada de nós. Nada, 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 nada. Assim como ele também não pode nos dar nada. Tudo que temos vem de Deus. Então, eu espero que o vazio, a sensação de que falta alguma coisa na sua vida seja preenchida pelo rugido do leão, pela imagem da cruz. O leão rugiu e chamou o seu povo de volta. O povo que vivia em trevas viu grande luz. Aleluia. Então é isso, né, pessoal? São 18 minutos já que eu tô falando. Vou terminar por aqui, senão eu teria assunto aí para mais bastante tempo. Vou ficar com essas palavras gloriosas do Senhor aí para iniciarmos, para iniciarmos a sexta-feira e para iniciarmos também o final de semana na presença do Senhor e para finalizar a semana que vai terminando. Não é isso? Vamos orar? Vamos colocar tudo isso aí diante de Deus. Quero orar também por você aí que está sentindo-se vazio, sem muita perspectiva, né? Alguma prosperidade, um pouquinho de religião, mas nada de perspectiva. Se você está assim, eu vou orar. Nós vamos orar juntos aqui agora, aliás, né? Você vai orar aí também na sua casa e vamos juntos falar com o Senhor. Vamos fazer isso? Feche seus olhos, pare aí o que você está fazendo, vamos buscar o Senhor. Nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia. Senhor, Tu és o leão da tribo de Judá. Jesus, Tu és aquele que da cruz rugiu, e a sua voz é como o som de muitas águas. Entra no nosso interior, preenche o nosso vazio, preenche o nosso interior. Como é bom ouvir a Tua voz gritando nesta manhã de sexta-feira. Como é bom ouvir o brado do Senhor, que vem da cruz e alcança o nosso interior, preenchendo completamente o nosso ser. Pai, muitos irmãos estão vivendo, Senhor Deus, alguma prosperidade, alguns irmãos estão vivendo um pouquinho de religião, um pouquinho de adoração e nada de perspectiva. Não entendem, Senhor Deus, do que nos reserva o futuro, do que nos reserva as coisas boas do Senhor. Mas nessa manhã, Pai, nós podemos nos achegar a Ti, confiantes nas Tuas promessas presentes, nas Tuas promessas futuras. Como é bom, Senhor Deus, pertencer a Ti. Como é bom saber que o Senhor tem promessas tão gloriosas para nós. Promessas tão efetivas, tão diretas, tão objetivas, tão definitivas e que enchem o nosso coração de paz. Senhor Deus, eu oro para cada um dos meus irmãos que estão comigo aqui, aqueles que não estão aqui, irmãos preciosos, queridos, que precisam, Senhor Deus, de ouvir esse rugido nesta manhã, que precisam ouvir essa voz do Senhor, que é como o som de muitas águas, preenche o nosso interior. Irmãos, Pai, que precisam se deparar com a imagem da cruz
e receber significado para a própria vida, entendendo, Pai, das perspectivas futuras que o Senhor tem para cada um de nós. Pai, eu coloco esse tempo na tua presença, pedindo, meu Deus, que o Senhor alcance cada um dos meus irmãos. Louvo ao Senhor, agradeço ao Senhor, glorifico ao Senhor, exalto ao Senhor de toda a terra, declarando a tua majestade, o teu governo e o teu domínio sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então nós vamos ficando por aqui. Eu preciso só dar 2 avisos para vocês. O primeiro aviso é para aqueles, né, que não vão estar conosco no Navion no domingo. Na partir de segunda-feira nós começamos então a leitura do livro de Isaías, o profeta Isaías. Vamos começar aí a partir da segunda-feira. É o melhor amigo da minha querida esposa, né? Então, vamos ler então Isaías a partir de segunda-feira. Só que nós hoje vamos encerrar aqui. Eu estarei em um período de férias que começa, né, a partir do próximo domingo e retorno no dia 26 de julho. Nesse período eu não vou estar fazendo o devocional aqui com vocês, para eu poder descansar um pouquinho, para eu poder dar uma dormida mais longa, mas não vamos deixar de fazer o devocional, cada um na sua casa, cada um conectado em oração. E no dia 26 de julho, é uma segunda-feira, nós voltamos com os nossos devocionais aqui normalmente, tá bom? Então, que nós possamos aí renovar as forças, né? E no dia 26 de julho estaremos de volta. A partir de semana que vem, profeta Isaías. 2 capítulos de Isaías e um salmo. 2 Isaías e um salmo por dia, lendo 3 capítulos por dia. Tá bom, pessoal? Deus abençoe, fiquem com Deus e um ótimo final de semana para todos.